Marseillaise. Played. Olá, esse é o terceiro podcast Ideal Politique, especialmente para os divergentes. Aqui, vamos analisar toda semana o reality show da política. E o acontecimento da ordem do dia é a Assembleia Geral das Nações Unidas, que trouxe como pauta central a Amazônia e o meio ambiente. Você está ao lado da soberania do Brasil sobre a Amazônia ou acredita que a defesa dela é maior do que as fronteiras nacionais? Essas são as primeiras exigências que o seu ego e talvez os seus grupos de trabalho, família e amizade fazem para você, pressionados pelo dia a dia ansioso e polarizado. Mas já pensou se é realmente necessário? É preciso ter cuidado, por exemplo, para não cair na janela de Overton. Essa é uma técnica que consiste em fazer setores da sociedade aderirem gradualmente a opiniões das quais discordam, atraídos pela simpatia por um argumento secundário agregado ao original. É uma das ilusões que faz com que você, digamos, seja contra o desmatamento e as queimadas, mas diante de uma ameaça real ou imaginária de ver a Amazônia gerida por estrangeiros, apoia uma retórica nacionalista abertamente antirregulatória. Há, porém, outros estados de consciência que podem ser acessados se você, ao encarar uma notícia, parar, respirar e buscar outros ângulos. Um deles é se colocar como espectador de si mesmo no contexto em que você está inserido aqui e agora, como observador de como a sua opinião se forma sobre a conjuntura e buscar compreender um assunto com atenção plena e curiosidade. É uma opção para conhecer a verdadeira natureza de qualquer establishment político. Governar você, em vez de ser a manifestação do seu poder interior de ser o governo. Concentre-se em quem é você nesse jogo. Você é alguém que tem terras no norte, no centro-oeste, que quer expandir sua produção? É um investidor em empresas que seriam beneficiadas com a expansão da fronteira agrícola? É melhor para você fazer coro com a ideia de que os países desenvolvidos usam o ambientalismo para reduzir o espaço do Brasil no comércio mundial, ou se somar aos fundos e bancos que estão se comprometendo com a sustentabilidade e se afastando de países com dificuldades em cumprir tratados internacionais? Se grandes capitalistas deixam claro que podem e querem adaptar seus negócios à proteção ambiental, o que isso tem de ruim e inviável? Sendo assim, em vez de se preocupar com o potencial econômico desperdiçado pela proteção ambiental, não é melhor prestar atenção antes no potencial desperdiçado pelo desemprego? Um outro estado de consciência é quando você silencia a mente sozinho. Pode sentir a vida pulsando em você, ali, quietamente, sem precisar estar em uma atividade eletrizante. O que você sente é o mesmo que, à sua maneira, sentem os animais e plantas que estão em áreas devastadas, queimadas ou ameaçadas atualmente. A vida é real e única, como é para você. Por que apoiar a destruição gratuita da vida? Pela ideologia desenvolvimentista? Pela ideologia liberal? Pela ideologia conservadora? É como aquele ardoroso opositor da lei da palmada. De onde vem tanta vontade de agredir um filho e de exigir que todos o imitem? Uma ideologia muito popular até recentemente era de que grandes projetos hidrelétricos trariam desenvolvimento e por isso eram defendidos como mais importantes do que artefatos arqueológicos, ciclos naturais dos animais e vegetais ou mesmo que certas espécies. Depois, soube-se que muitos desses grandes projetos foram fontes intermináveis de propina e malefícios aos próprios centros urbanos de seu entorno, como o incremento da violência, do tráfico de drogas e da exploração sexual infanto-juvenil. São apenas ideias que passam e voltam no ciclo de impermanência da vida não só natural, como da social. Um dia desses governava o PSDB, em seguida o PT, logo mais o MDB. Hoje Bolsonaro
e amanhã haverá novos arranjos. Esqueça por um minuto que bilionários globalistas financiam ambientalistas e que bilionários nacionalistas financiam o negacionismo climático. A contradição fundamental é se nessa impermanência sua ação fará a vida progredir ou regredir. E o aspecto principal da contradição é para qual dos dois destinos você construirá condições favoráveis. Antes do politicamente correto versus o politicamente incorreto, tem o respeito, a compreensão e o despertar para as infinitas possibilidades do exercício da liberdade de pensar com a própria cabeça. Este podcast homenageia dois conterrâneos paraenses. O ecologista Camilo Viana, que se encantou na semana passada, com mais de 90 anos como prova viva da natureza manifesta em ser humano, e a ecóloga Ima Vieira, que foi convidada pelo Papa Francisco para ser perita da Secretaria-Geral do Sínodo da Amazônia e explicará cientificamente as ameaças à criação. Time is Politics.